Para compreender as Escrituras, vamos aqui então continuar a nossa reflexão. Nós iniciamos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 40, que nos diz assim: com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Então nós estamos falando sobre salvação de uma geração má, uma geração perversa, como foi a geração de Faraó no Egito, que mantinha o povo de Israel entristecido sobre uma carga pesada demais, e eles clamavam a Deus pedindo libertação, pedindo alegria, pedindo paz, pedindo felicidade, pedindo justiça. Deus nos criou para isto, para a felicidade, para uma vida plena, uma vida de satisfação, e aquele que procura roubar isso do seu próximo, do seu irmão, do ser humano, roubar a paz, roubar a alegria, roubar até mesmo o dia de descanso, o dia de celebração, o dia de culto, o dia de felicidade com Deus, este está corrompido e é uma geração que está corrompendo o propósito de Deus, a vontade de Deus, de que todos tenham paz, alegria e justiça, de que venha o reino de Deus e a justiça. Então nós vamos continuar meditando sobre isto, sobre onde está o mal, onde está a perversão, onde está a crueldade, o que isso significa e como então nos salvar dessa geração perversa. Salvar também da destruição, pois Deus destrói a geração perversa. Deus destruiu a geração perversa de Sodoma e Gomorra, Deus destruiu aquela geração perversa durante o dilúvio. Deus destruiu mais uma geração perversa ali no Egito, e Deus tem destruído em toda a história. E aqui em Atos dos Apóstolos também há este clamor: salvem-se desta geração má, dessa geração adúltera, dessa geração perversa, desta geração cruel, que não deixa as pessoas descansarem, que não deixa ter um sábado, que não deixa ter um dia de culto, de celebração na casa de Deus, na família de Deus, com a presença de Deus. Procuram roubar esta alegria, roubar a paz, roubar a comunhão com Deus. Então nosso ministério aqui é o retorno da paz, é o retorno da alegria, e alcançarmos e chegarmos, sermos guiados pelo anjo do Senhor para o reino de Deus, reino em que habita a justiça. Então vamos agora buscar estas respostas, buscar compreender as Escrituras através do estudo do livro de Hebreus, a partir do capítulo 11, que nos diz assim, a partir do versículo 1: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Então vamos falar aqui de um bom testemunho diante de Deus, para com Deus, de estarem fazendo a coisa certa. Eles fazem a coisa certa porque têm fé, porque confiam em Deus, porque esperam em Deus, certeza de coisas que se esperam. Então se firmam em Deus, se firmam na sua palavra, nas suas promessas, no que Deus anunciou, e antevêm pela fé, já vivem com esta realidade, que ainda não está diante de seus olhos. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Mas cremos na palavra de Deus, ouvimos a palavra de Deus, é essa palavra que nos traz a fé. O próprio apóstolo Paulo vai dizer em todos os seus ensinos que nós recebemos o batismo com o Espírito Santo através da palavra da fé. Essa fé que nos enche da certeza das coisas de Deus e agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, tendo fé, agradamos a Deus, e Ele nos dá a melhor resposta dos céus. Nos batiza com o Espírito Santo, nos dá paz, alegria, vida com abundância, vida plena. Alcançamos o objetivo. Alcançamos nossos objetivos pela fé, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Versículo 3. Pela fé entendemos
que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então é um princípio de que Deus vai executar pela palavra coisas que não se estão vendo, mas pela palavra já vão passar a existir, já são anunciadas, e aquele que crê na palavra de Deus recebe essa nova criação, recebe a alegria, recebe a paz, recebe a salvação, recebe o milagre, recebe cura do câncer, cura da diabetes, cura de todo mal vai saindo pela fé. A fé é que levanta o doente, a fé é que realmente transforma a vida e nos dá toda essa paz, toda essa alegria. É pela fé que alcançamos então o reino de Deus. Vamos ver aqui agora, em Hebreus 11, a partir do versículo 4, isso acontecendo na prática. O bom testemunho que o autor dos Hebreus já havia anunciado, que os antigos obtiveram bom testemunho pela fé. Então vamos ver aqui exemplos dos antigos e como eles receberam e o que eles receberam, como eles venceram o mal, como eles venceram e foram salvos de uma geração corrompida. E eles não foram corrompidos, eles não foram perversos. Eles amaram a Deus sobre todas as coisas e amaram ao próximo como a si mesmo. Então, dessa forma, você não é perverso, você não é corrompido quando você ama. Ama a Deus, ama ao próximo. Quando o amor domina, não há mal, não há perversidade, o amor vence todas essas coisas. Mas este amor é alcançado pela fé na palavra de Deus. É essa palavra de Deus que dá início ao batismo com o Espírito Santo, ao derramar dos dons espirituais, de toda esta alegria e paz do reino de Deus. Pela fé, Abel, começamos aqui por Abel, este bom testemunho da fé dos antigos. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Vejam bem o que está escrito aqui na palavra, sem perversão de denominação, de doutrina de homens, de ventos de doutrinas, de invenções humanas, da mente humana, buscando então prevalecer uma certa denominação, um certo princípio, para que pessoas passem a frequentar o seu local de culto, o seu local designado. Não é nada disso, é a pura palavra de Deus, é para compreender as Escrituras. O que nós acabamos de ler? Nós acabamos de ler que foi pela fé na palavra de Deus, na revelação de Deus, no conhecimento de Deus, para Deus, com pureza, um santuário para Deus, totalmente consagrado a Deus, sem nenhuma segunda intenção humana, de benefício humano. Ele ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Então, pela fé, ele fez o correto. Ele fez melhor, ele fez com excelência. Mais excelente sacrifício do que Caim. Ele agradou a Deus. A sua fé levou a uma interpretação correta de Deus, da palavra de Deus, da vontade de Deus, do que fazer para Deus, do que ofertar para Deus. A fé nos leva a uma prática de excelência. A fé bem colocada, bem entendida, a fé que vem pelo ouvir. Este ouvir é um ouvir atento, é um ouvir com atenção, com dedicação, com cuidado, com zelo pela palavra que você está ouvindo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essa palavra precisa ser compreendida. Quanto melhor você ouve e compreende a palavra de Deus e pratica, você fará com excelência para Deus. E se você faz com excelência para Deus, você terá o milagre, a resposta de Deus na sua vida, em todas as coisas. No seu trabalho, na sua casa, no seu culto, na sua adoração, você terá alegria, você terá o dom do Espírito Santo. Você será batizado com o Espírito Santo. Deus vai se agradar de você e vai ordenar a bênção de Deus, a bênção completa, a maior bênção possível, a bênção de Deus sobre a sua vida. Porque pela fé ouviu
e praticou, ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, porque Caim não ouviu direito, Caim não compreendeu, porque Caim não se dedicou, Caim não procurou entender, Caim desprezou, Caim fez a obra de Deus relaxadamente, Caim ouviu de qualquer maneira, não ouviu com ouvidos atentos para ouvir, para compreender algum detalhe, algum pormenor, as questões, o que agrada a Deus, para fazer com excelência. Excelência significa que Abel, ao fazer com excelência, ele tentou eliminar todo o erro, toda a falha, todo o mau propósito, todo o mau sentido. Ele procurou entender corretamente, para acertar tudo, para numa prova tirar 10, para ter excelência, para ficar algo realmente bom, como diz aqui a palavra de Deus. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Bom testemunho em primeiro lugar de Deus, de que é isso mesmo, você acertou, você buscou a minha palavra, ouvir, entender e fazer com excelência. Foi o que Abel procurou fazer e ele alcançou. Pelo qual obteve testemunho de Deus, resposta de Deus. Deus deu uma palavra sobre Abel. Deus confirmou a obra das suas mãos. Deus confirmou que houve excelência. Deus confirmou, Abel me ouviu. Abel me buscou. Abel buscou entender. Ele se esforçou. Ele foi dedicado. Então ele obteve o bom testemunho. O que foi anunciado ali no versículo 2, pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, agora vai ser confirmado na vida desses antigos servos de Deus que são citados, os antigos que obtiveram bom testemunho. Primeiro, Abel foi excelente, foi correto, ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo. É isso que Deus busca. Você ouve, você estuda a palavra, você procura compreender para obter de Deus o testemunho de que você é justo. O reino de Deus e a sua justiça. Que você ama o próximo, que você ama a Deus, que você oferece o culto correto, abençoado, para a glória de Deus, para a alegria do seu irmão, do seu próximo. Então você passa a obter o testemunho de que é justo, é correto, está certo. Tirou 10, muito bem. O testemunho de Deus, parabéns. O 10 com louvor, com parabéns, muito bem, com honra. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Foste fiel, ouviu a palavra com atenção, com fidelidade, compreendeu, buscou compreender. Então você é um justo. E a palavra de Deus vai nos dizer que o justo viverá da fé. Não é qualquer um, não é de qualquer maneira. Não é sem dar ouvido à palavra para que a fé venha, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e ouvir com atenção, ouvir com correção, ouvir com dedicação, ouvir com interesse de aprender e praticar corretamente 100%, de acertar, de fazer direito. Não se pode fazer a obra de Deus relaxadamente. Temos que dar ouvido, ter fé, crer, a fé vem pelo ouvir e vai ser executada. E vamos praticar, bem-aventurado o que ouve a palavra de Deus e a pratica. Mas a pratica corretamente, com excelência, com correção. Recebe de Deus o testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Temos que ser aprovados. Temos que ser servos aprovados, de valor. Recebermos a aprovação de Deus. A nota 10, o parabéns e com isto a aprovação. É o que está aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 4. Recebemos tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Realmente, Abel, você me conheceu, você me buscou, você aprendeu, você teve fé. Fé por ouvir a palavra de Deus, fé por entender a palavra de Deus corretamente e oferecer com correção, sendo assim aprovado por Deus. Temos que ser aprovados por Deus, não pelo mundo. O que importa é ganhar o mundo inteiro, fazer o que o mundo gosta,
fazer o que o mundo pede, o que o mundo está agora na moda, pedindo que se faça, porque é assim que o mundo hoje gosta. O que adianta ganhar o mundo fazendo o que o mundo quer e perder a sua alma, e perder a sua vida eterna, perder a sua salvação como Caim, porque você não está dando ouvido à palavra de Deus, não está tendo fé e não está fazendo com excelência para Deus. Você faz para ganhar o mundo, você quer ganhar o mundo, você quer conquistar o mundo. Venham do jeito que vocês quiserem, faremos o que vocês gostam, falaremos pouco. Vamos bater, vamos fazer som alto, vamos pôr música, vamos fazer o que vocês gostarem, o que animarem, o show da igreja. E isso foi o que Caim fez. Essa é a obra, esse é o culto, esse é o louvor de Caim. Mas o louvor de Abel é o louvor da fé, da excelência para Deus, para agradar a Deus. É o que Deus aprova. É agradar a Deus, é a vontade de Deus prevalecendo. E assim recebe a aprovação de Deus e não é condenado com este mundo. É salvo deste mundo pervertido, deste mundo corrompido. Você está tentando, muitas vezes, em alguns ministérios, de algumas maneiras, agradar ao mundo corrompido para que o mundo frequente a sua igreja. Você está como Sansão, que para agradar Dalila, para ouvir Dalila, ele foi corrompido, ele vendeu, ele ofertou, ele entregou, ele fez o que Dalila queria para mostrar o seu amor ao mundo. Quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Este mundo corrompido, este mundo mau, este mundo que não está buscando a alegria do seu irmão, não está buscando a bênção para a vida do seu irmão, não ama o seu próximo. Este mundo corrompido é o mundo de Caim, o mundo violento. Caim tem inveja e vai matar o seu irmão Abel. Estamos aí vendo em muitos lugares pessoas sendo excluídas, expulsas, mortas, porque estão servindo a Caim, servindo ao mundo, ao pecado, ao engano, à inveja, à aparência, e acabam matando o seu irmão, matando o seu próximo, ao invés de buscarem a vida para si e para o seu irmão, a alegria, a justiça, a paz, o reino de Deus, estão como Caim no caminho da perversão, no caminho da perdição. Mas Abel ouviu, obedeceu, teve fé, que começa dizendo pela fé. Fé vem pelo ouvir. Abel ouviu, Abel deu ouvidos, Abel teve atenção em Deus, olhou para Deus, buscou conhecer a Deus e oferecer um sacrifício daquele que conhece a Deus com excelência. A palavra de Deus nos fala da parábola de um credor incompassivo que esteve diante do rei, foi perdoado, foi salvo, e ao sair começa a espancar e manda prender o seu conservo que lhe devia muito menos. Ele esteve diante do rei, ele viu como o rei agia, mas não aprendeu, não teve fé na palavra do rei, não teve fé no exemplo, no ensino, não teve atenção, e mandou prender e espancava o seu conservo que lhe devia também, mas ele não perdoava, ele não aprendeu com o rei a perdoar. Abel aprendeu com Deus, por isso ele ofereceu uma oferta excelente. Mas Caim não aprendeu com Deus, Caim não estava atento em Deus, Caim não teve fé, então ele vai matar o seu irmão e será condenado. E aquele credor incompassivo, ele também manda prender e espancar o seu conservo, e o rei, ao tomar conhecimento disso, ser avisado pelos demais súditos, ele manda prender este homem e diz: agora você não sairá da prisão enquanto não me pagar o último centavo. Porque você não teve fé, você não ouviu, você não viu, você não percebeu. A fé vem pelo ouvir, um ouvir atento, com ouvidos prontos para ouvir, para compreender. Jesus mesmo disse: eu estou falando com vocês por parábolas. Vocês não vão ter o cuidado, a dedicação, a excelência para compreender esta mensagem de vida, que é amar ao seu irmão, é buscar a mesma alegria para ele, a mesma que você tem, que você quer para você, se é com posses, se é com a família próxima,
se é com esperança no amanhã, as coisas boas da vida que você tem, a paz, a festa, a celebração, você precisa desejar isto para o seu próximo. Você precisa celebrar, louvar, cultuar a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Mas muitos não entendem essas coisas, não entendem isso. São maus, são arrogantes, oprimem o seu próximo, retiram, ao invés de darem, ao invés de ser mais bem-aventurado dar do que receber, eles roubam, eles retiram dos outros o que o pobre tem, o que ele tem, pouco que ele tem, ainda retiram dele para que ele sofra. E se ele cai nas mãos dos salteadores, se acontece um problema na sua vida, e ele está doente, ele está caído, ele está sofrendo, está quase morrendo, eles passam de largo, como passou um levita, um sacerdote, e não quiseram ajudar, porque tinham essa filosofia que ouvimos ainda hoje, ouvimos cada dia mais, de que ele deve estar devendo alguma coisa a Deus. Deus está punindo a ele. Se Deus está punindo a ele, se ele está ali caído, se os salteadores pegaram ele, é porque Deus permitiu, é porque Deus quer que isso aconteça. Quem sou eu para lá mudar, para ir lá intervir, para ir lá ajudar, socorrer e não deixar ele sofrer, se Deus deixou ele ali sofrendo? E Jesus está dizendo que isso é mentira, que não é nada disso, que é para você amar e socorrer e andar com vinho na sua bolsa, andar com azeite na sua bolsa, porque se alguém estiver triste, caído, sofrendo, enfermo, sangrando, doente, o vinho e o azeite irão restaurar a alegria deste seu próximo, que você precisa amar, que Jesus disse, vai e faz igual, faz como esse samaritano fez. Ajuda o seu próximo a ser feliz, a sorrir, a cantar, a louvar ele e a sua casa. Então esta é a nossa palavra de hoje, que Deus te abençoe em Jesus Cristo, que você ame a Deus sobre todas as coisas, que você ame o seu próximo e busque a felicidade de todos que estão ao seu redor e todos a quantos você vier a conhecer e alcançar nesta terra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.